Prezados irmãos, que Deus nosso Pai de infinita misericórdia e Jesus nosso Mestre amado nos abençoe a todos. Meus caros irmãos, nós vivemos todos uma situação absolutamente inusitada, inesperada. Nós estamos sendo atacados por um inimigo perverso e invisível, que não escolhe suas vítimas. Ceifa muitas vidas pelo mundo afora. Leva familiares, amigos, conhecidos, estranhos. Vivemos um momento de emergência. A angústia, a ansiedade, o desespero ronda a todas as criaturas, como se estivessem cercadas por um fosso, uma vala intransponível. Entretanto, queridos irmãos, nós espíritas entendemos que os sofrimentos chegam para nós para o nosso aprendizado. Entendemos que a rota traçada pelo mundo espiritual é de autotransformação. De pouco valem os métodos externos se nós não nos interiorizarmos. E nessa viagem interior, nos é apresentada a superação das barreiras do medo e do preconceito e a plenificação como filhos de Deus. Na verdade, estamos todos encarnados num planeta de provas e expiações. E por que estamos encarnados aqui? Por que fomos mandados para cá? A resposta é simples. Somos espíritos atrasados. Somos portadores de muitas imperfeições. Damos muito mais valor às coisas materiais do que às espirituais. Porque nós somos invejosos, vaidosos, orgulhosos, egoístas. Por isso caminhamos neste mundo de provas e expiações. Por isso tateamos sem rumo, com destino incerto, procurando um ideal que possa nos levar ao encontro da nossa libertação espiritual. De acordo com as leis divinas, nenhum de nós se eximirá, ou seja, nenhum de nós estará dispensado da cobrança plena, inevitável, completa. Existirá sempre para nós uma lei superior, da qual não escaparemos, que é a lei divina de ação e reação. Essa lei deve ser cumprida fielmente por nós, de maneira que ela se transforme em instrumento para a nossa ascensão espiritual. Entretanto, necessitamos de ajuda. Não podemos prescindir da ajuda do alto. A prece que elevamos de nosso coração se transforma em benefício de extrema excelência em nosso próprio favor ou em favor do próximo. O mundo é uma grande oficina onde podemos aprender a consertar muitas coisas através de uma ferramenta chamada boa vontade. Mas em nós mesmos encontramos sempre com que começar, fazendo os pequenos reparos na aparelhagem da alma. A prece funciona como um elemento lubrificador das fibras sensíveis do nosso ser. Não podemos desenvolver os frutos do Espírito nas bênçãos da fé enquanto não asserenarmos a alma e aprendermos no silêncio da prece a simplicidade das coisas de Deus. Por toda parte, a riqueza de Deus está a serviço dos seus filhos. A alma em prece se serve dos recursos divinos dispersos na natureza, canalizando tudo para o bem geral. Entretanto, é importante assinalar
que não devemos nos alongar demasiadamente em rogativas, pois a prece sincera deve ser o trabalho constante e o esforço para a melhoria íntima. Deus está sempre conosco e a verdadeira devoção não está nas orações proferidas a todo momento, mas na sintonia incessante com o eterno bem, no esforço por melhorar, procurando extirpar os vestígios de imperfeições que ainda restem na alma. A natureza nos oferece, em lições de simplicidade, o atestado perene da bondade de Deus. A existência da dor e as ideias de sofrimento, de sombras ou desolação, nunca as encontramos no firmamento, na natureza em festa ou no cantar dos pássaros esvoaçantes, simplesmente porque tais coisas se encontram dentro do próprio homem. Através da prece, que se manifesta na dedicação ao trabalho construtivo, nós sintonizamos com Deus e prosseguimos nas estradas do mundo. Através da prece sincera, nós semeamos estrelas e plantamos esperança no coração do próximo, com as sementes de felicidade que a prece espalha. A vida pode ser um interessante estado de luta para o aperfeiçoamento, mas fazer guerra e violentar a si mesmo é desperdiçar as energias da alma. Nós lutamos desde o momento da concepção, na corrida para a fecundação do óvulo. O nosso ser se desenvolve entre as lutas da multiplicação celular e a formação da estrutura física. Nós nascemos e lutamos ainda pela própria sobrevivência, que nos obriga ao aperfeiçoamento íntimo e ao desenvolvimento intelectual. E as lutas continuam. E quando alcançamos a maturidade, a luta se transfere para o interior de nosso ser. Quando passamos a desbravar novas fronteiras, novos caminhos dentro de nós mesmos. Mas estar em guerra não é o mesmo que lutar. Guerrear é tentar vencer com a miséria e o sofrimento dos vencidos nas lutas da vida. Havendo necessidade de vencer, não há por que criar inimigos. Guerrear é utilizarmos das armas da violência contra o inimigo. Lutar é combater sem armas de destruição. E se preciso for vencer, não é necessário pisar nos vencidos. A grande lição da vida é nos ensinar a cantar sem desprezar os que choram e nos ensinar a voltarmos para dentro de nós, orando por aqueles que não sintonizam conosco. As lutas das quais somos chamados a participar requerem o desenvolvimento da sabedoria, a fim de que se verifique a vitória interior. A vida transcorre para todos, oferecendo as mesmas possibilidades a todos os filhos de Deus. Todos nós temos o mesmo ponto de partida e depende de cada um o seu futuro, baseado em nossas próprias escolhas e em nosso esforço pessoal. As transformações proporcionadas pela experiência no mundo levam ao aprimoramento intelectual e moral de todas as criaturas. As dificuldades naturais do cotidiano funcionam como buril interior, proporcionando o desapego lento da matéria e a elevação moral de cada um. Mas isso não é fácil. Entretanto, é necessário vivenciar essas oportunidades que a vida nos oferece
pois funcionam como poderoso instrumento para nos retirar do comodismo e da ausência de ânimo. É preciso que, às vezes, algo ou alguma força externa venha abalar a estrutura do ser, a fim de despertar-nos para a necessidade de mudanças mais profundas. É o aprender pela dor, incomodados pela ação de agentes externos que ameaçam nossa aparente estabilidade, aí resolvemos nos movimentar. O incômodo e a insatisfação poderão produzir atitudes que geram progresso. É importante compreendermos os mecanismos engendrados pela evolução, lei sábia que impulsiona tudo para frente, que nos eleva e nos aperfeiçoa. Quando descobrimos o mecanismo funcional do processo evolutivo, não mais nos vemos como vítimas da ação de forças ou das circunstâncias, pois, estando conscientes, passamos a coordenar a nossa própria escalada. Com o conhecimento de nós mesmos, pelas leis da vida, que regulam o ritmo e a harmonia, nós produzimos mais e nos expandimos para novas fronteiras do conhecimento e das nossas realizações pessoais. É preciso estudar para conhecer melhor e viver com a riqueza das experiências que a vida proporciona. Não há como evitar os entrechoques da vida, mas conhecendo as leis que os regulam, é possível viver com mais intensidade para superar os limites e nos tornarmos plenos como filhos do universo. Nós somos espíritos eternos, viajores das experiências no corpo físico, e nos diferenciamos entre nós de acordo com a necessidade. Somos construtores do nosso próprio destino, do nosso sucesso ou fracasso, através da atitude ética e moral que cada um de nós adota. O nosso progresso aqui na Terra, na ciência, nas artes e nas demais áreas do conhecimento, a nossa felicidade, enfim, dependem unicamente de nós mesmos. É preciso observar que a marcha da humanidade é lenta, mas é certa. Caminhamos todos para o sentido de universalização. Tudo caminha para o bem. E os nossos avanços como seres humanos são cada vez mais expressivos. Então é imprescindível que nós nos libertemos e nos liberemos de nossos comportamentos castradores da personalidade. Nova oportunidade está sendo dada a nós da Terra. É tempo de semear vida, esperança e fé. É natural que nós tenhamos pendores, talentos para as coisas da matéria. Até certo ponto, é compreensível o desejo de progredir, a busca de recursos materiais e a satisfação que encontramos na realização pessoal. Entretanto, nós não somos só matéria, embora estejamos temporariamente ligados ao pesado mundo das formas e aparências. Nossa busca por satisfação é muitas vezes apenas material e se limita à visão ilusória do mundo. Essa realidade é passageira e transitória. Só possuímos aquilo que conquistamos, e as conquistas verdadeiras e permanentes são aquelas do espírito. Toda vez que o objetivo da vida é concentrado nas questões materiais, perdemos de vista a realidade espiritual. O ponto de equilíbrio deve ser procurado.
Nós precisamos evoluir, crescer, progredir e contribuir para o progresso do mundo. Mas que esse impulso para o progresso não nos distancie da vida espiritual. Os valores íntimos, a vida moral e as conquistas espirituais devem perfumar a existência no mundo físico. No capítulo 4, versículo 8 do Evangelho, João diz: aquele que não ama não conhece a Deus. A angústia é um processo de negação do sentimento, uma inversão dos valores da alma, um esforço para eliminar o sentimento de dentro de nós. Sentir é o mesmo que amar, pois que o sentimento é amor. O ódio, a ira, a inveja, o ciúme são a negação do amor. Também a tristeza e a melancolia são uma rejeição à alegria, nossa verdadeira natureza. São máscaras que tentam encobrir a felicidade. Todo sofrimento humano, as neuroses e psicoses, consistem em querer construir o que não existe, tornando realidade a fantasia, ou em querer aquilo que é irreal. Nesse estado lastimável, nós tentamos negar as coisas boas, tornando-as dolorosas e difíceis. O sofrimento cessará quando aceitarmos a verdade, o bem e o belo. Precisamos despertar o sentimento da beleza, as noções da verdade e do bem, a única maneira de varrer o estado de angústia de dentro de nós. No desespero existencial não encontramos a felicidade. O processo de angústia revela o grau de escravidão em que vivemos. Portanto, nos libertarmos da angústia é alcançarmos a liberdade íntima, sem nos mantermos presos às opiniões, pretensões e ideias ultrapassadas. A felicidade é real e é possível construí-la, começando aqui e agora. As experiências da vida têm como objetivo o aperfeiçoamento do espírito. Expandir a consciência é o fim para o qual converge toda a vida em suas várias formas de manifestação. Para viver de maneira altruística, solidária, de forma a extrair a lição que a vida nos dá através das experimentações, precisamos ter coragem. Diante dos embates que enfrentamos na vida social e as dificuldades íntimas, precisamos ter coragem. A força capaz de impulsionar o progresso está dentro de cada um dos filhos de Deus. Recuar ante a grandeza da vida é covardia. Recusar-se a testemunhar o bem maior é atentar contra nós mesmos. Nós todos somos levados pelo rio caudaloso das experiências rumo a um futuro cada vez mais brilhante. Somos todos chamados a contribuir e construir um mundo melhor. Isso começa naturalmente dentro de nós mesmos, através da nossa postura íntima. Ter medo de enfrentar as situações e as provas naturais da existência só adia a luta pela expansão do ser e acumula trabalho para o futuro. Porque mais cedo ou mais tarde temos que acertar nossas contas nesta ou em tantas outras vidas. Há necessidade de se enfrentar, assumir a postura íntegra e digna perante nós mesmos. A vida pede respostas.
Os obstáculos são colocados no percurso de um atleta a fim de que ele o supere. Assumir uma situação interior de dignidade é ter coragem de vencer os obstáculos e alcançar a vitória sobre as nossas próprias limitações. O medo retrai as energias da alma, impedindo-nos de progredir. Pulverizar o otimismo nas experiências diárias é um convite que é feito a todo momento. Não importa a natureza do problema, tampouco a espécie de dificuldade. Ninguém é incapaz de realizações superiores. Todos nós temos em nós mesmos os recursos necessários para vencer. Somente temos que ter o cuidado para que, a pretexto de sermos vencedores, não magoemos ou ofendamos aqueles que se consideram vencidos. Havendo a necessidade de subir ou crescer, saibamos respeitar os que sintonizam com aquilo que chamamos de retaguarda. Todos temos imenso caminho a percorrer e as possibilidades de vitória ou de derrota estão dentro de cada um. Tenhamos coragem de assumir a vitória na vida. Não estamos de todo impossibilitados. Não nos encontramos fadados, condenados à estagnação. O trabalho superior não está circunscrito ao corpo físico. E mesmo que nossas mãos ou nossos pés forem impedidos de ser funcionais, temos a nossa voz, nossos olhos e ouvidos, nossa inteligência, que poderão ser colocados a serviço do bem. Ninguém está desvalido ou se encontra deficiente de possibilidades. O trabalho divino exige parceria, e parceria quer dizer trabalho conjunto. Essa condição é indispensável para que possa haver fraternidade. Se fôssemos todos suficientes, talvez nosso orgulho falasse mais alto. Se pudéssemos sozinhos fazer tudo, outros não teriam o que realizar. A providência sabiamente colocou cada um em seu lugar. Não estamos deslocados, não nos encontramos impossibilitados. Olhemos em torno de nós e veremos se multiplicarem as oportunidades de trabalho e serviço no bem. Algo podemos realizar. E se não descobrirmos o que fazer com os recursos que a divina providência nos conferiu, podemos ainda amar, ser otimistas e orar. O mundo precisa de oração e o homem precisa de esperança. Não deixemos o tempo passar, pois, para aquele que se apresenta para a tarefa superior. O tempo não permite lamentações. Animemo-nos e sigamos avante. Deus espera em nós. Que Deus nos abençoe a todos.